Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça do nosso Deus repouse sobre as nossas vidas. É um privilégio para mim poder usar o púlpito dessa igreja, ao conselho, ao pastor, de ter me cedido esta oportunidade. Eu sempre digo para minha igreja que a gente tira férias, mas nunca tira férias de Deus, né? Não está escrito nas escrituras, né? Quando tirares férias do teu trabalho, né? Tires férias de mim também. Dia do Senhor é dia do Senhor. Nada mais especial do que poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesta noite com os irmãos. Que Deus possa continuar nos abençoando. Cremos que já o adoramos, que fomos aceitos pela mediação de Cristo Jesus. Trago o abraço da segunda igreja, abraço do presbitério central de Rondônia, qual Deus me deu também, assim como o pastor, a oportunidade de conduzir nesses últimos 3 anos. Ali está minha esposa, Isabela, minha filha Bianca, minhas companheiras, né? As minhas meninas de luta, né? Meus irmãos, quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor nessa noite. Eu estou estudando com a minha igreja a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Como eu sempre digo para eles que eu não tenho muita pressa, né? Então, de sair de lá, né? Não preciso correr com a exposição, né? Então, nós vamos passo a passo, gradativamente, separando alguns versículos e meditando na palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 15 a 17. Já fiz 2 exposições anteriores dentro do texto. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Deus, que a tua palavra nos instrua, que o teu Espírito Santo, ó Deus, medie para que não seja apenas uma palavra técnica ou uma palavra qualquer, mas que seja a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tenho abordado o tema, o cristão e os benefícios da salvação em Cristo Jesus, dentro do capítulo de número 8. Precisamos pensar da seguinte forma, como igreja dos dias atuais. Quais são as diferenças entre a igreja do primeiro século e a igreja dos dias atuais? Em questões de semelhanças, o deixamos de ser e aquelas que ainda somos. O que temos sido parecido? O que temos deixado de ser ao longo da história? Quando nós falamos em igreja, no primeiro século, nós falamos numa igreja ideal. Muitos enfatizam isso, né? Almejamos ser a igreja do primeiro século, a igreja pós-Cristo Jesus. O que nós precisamos entender? Aqui nós temos o apóstolo escrevendo a uma igreja, escrevendo a cristãos. Ele não escreve a outras pessoas, senão aos da igreja de Roma. Então aqui, dentro desse cenário, nós temos 2 tipos de filhos. Os que se achavam melhores do que os outros, por serem da linhagem, os judeus, judaizantes, e por isso mais dignos, autossuficientes, obedientes à formalidade, mas sem nenhuma devoção e dependência, justificados apenas por aquilo que eles podiam fazer. O outro grupo que nós temos, então, são aqueles que são considerados gentios, fora da linhagem, que também agora são alcançados pela graça. E eles têm em mente que eles estão ali unicamente e puramente pela graça. E essa graça, para eles, é de graça. De forma que eles não precisam mudar
que eles podem continuar com as mesmas vidas, com as mesmas atitudes, fazendo aquilo que eles faziam outrora. Nós temos uma divisão, pelo menos 2 tipos de pensamentos. Uns que se acham os melhores, outros que não são da linhagem, mas que estão e foram chamados, mas que entendem que não precisa haver nenhuma mudança de vida, nenhuma mudança de atitude, que não há nenhuma relação entre o que Cristo fez naquela cruz e o estilo de vida que eles estão levando. O que importa é que nós somos filhos de Deus. Não exige mudança, nós não seremos cobrados por isso. Uma igreja contaminada pelo formalismo, pela necessidade de salvação pelas obras, como pensavam aqueles, e por outro lado, também desprezando a obra de Cristo. Do outro lado, aqueles que foram alcançados pela graça, mas que ainda viviam na carnalidade, na banalização da lei e o desprezo pela ação de Deus, mas ainda também a ação de Deus e a obra de Cristo sendo desprezada no viver diário daquela igreja. Nós temos um foco, então. Os 2 grupos, nenhum satisfaziam os ideais daqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Ainda estavam presos aos seus pecados. Se eles continuassem se portando daquele jeito, o que lhes caracterizava era ainda de não salvos em Cristo Jesus. Nós vamos ver o apóstolo no decorrer dos capítulos anteriores falando sobre isso. Falando que tanto os judeus quanto os gentios, diante de Deus, eram um só. E precisavam passar por Cristo Jesus. Sem Cristo, nenhum nem outro, de fato, alcançavam ou poderiam ter nenhuma perspectiva ou certeza de que evidenciavam de que faziam parte da vida daqueles que, de fato, viviam segundo o modelo de Cristo Jesus, segundo o que era pregado pelos apóstolos. Estilos de vidas diferentes, modos de pensar diferentes, teologias diferentes, mas a mesma condição diante de Deus. Rejeitados pela forma de viver, de agir, de pensar e das suas convicções bíblicas e teológicas. Aqui nós já podemos então fazer uma correlação. Diante desse cenário, o que temos perdido e o que temos trazido? O que vivemos ainda das características da igreja primitiva e o que temos perdido, o que a igreja perdeu ao longo da história? O que é que precisamos reaver se nós queremos ser? O que é que nós precisamos viver? O que é que nós precisamos evidenciar para sermos essa igreja? O apóstolo, então, ele vai fazer essas declarações. No capítulo de número 8, então, eu fiz pelo menos 2 divisões anteriores. E então, de 1 a 8, eu expus sobre o benefício do cristão é que ele está em Cristo Jesus e por isso ele foi isento, ele foi justificado, foi declarado justo. Não há condenação. O versículo 1 vai nos falar sobre isso. Vai nos falar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nem pela lei e nem pelo desprezo da obediência à lei. De 1 a 8 vai falar isso. A lei por si só é manca. Desprezar a lei também não evidencia nenhuma característica. O que vocês precisam fazer é que as vossas mentes estejam e sejam cauterizadas por Cristo Jesus. E que por causa do que Cristo fez, vocês voluntariamente obedeçam à lei, em submissão, porque ela é a palavra de Deus. Depois dos 9 ao 14, nós vamos ver um outro benefício daquele que está em Cristo Jesus. É que além de estar em Cristo, ele também tem um ajudador, é o Espírito Santo. E nós vai discorrer um pouco sobre o Espírito Santo. Qual é o benefício de se ter o Espírito Santo? Nos versículos de 9 a 14 vai falar, é o mesmo Espírito que esteve com Cristo, é o mesmo Espírito que fortaleceu, que esteve envolvido em toda a encarnação, a vida, ministério e até a ressurreição de Cristo. E esteve com ele na ressurreição e agora vive dentro de vocês e controla vocês. Então, o benefício de se ter o ajudador é o Espírito
está dentro e controla vocês. O nosso irmão falou um pouquinho sobre isso hoje, né, da Trindade, né, no estar em nós, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, este benefício também traz mudanças, traz perspectivas diferentes na vida de vocês. E o mesmo Espírito que esteve com Cristo também agora está em nós e controla as nossas vidas. O mesmo Espírito que fortaleceu a Cristo e o ressuscitou também nos ressuscitará. Nós temos aí uma promessa, não somente para a alma, mas também para o corpo, assim como foi em Cristo Jesus. Então agora nós temos dois benefícios, de estar em Cristo e de ter o Espírito de Cristo. E que esse Espírito vai nos garantir a semelhança do que foi Cristo ressurreto, nós também o seremos. Este é um outro benefício daqueles que estão salvos e que estão em Cristo Jesus. Dos versículos 15 a 17 do texto que nós lemos, nós vamos então observar que há uma terceira evidência, há um terceiro benefício daquele que está em Cristo Jesus. Vamos ver então do versículo de 15 a 17 do texto que nós lemos. Esse benefício nos caracteriza como autênticos cristãos e faz com que nós tenhamos evidências em nossas vidas. E então nós vamos tratar de uma palavra extremamente importante dentro desse texto. Poderíamos ter outras ramificações, outras formas de meditarmos, mas eu quero meditar apenas numa palavra. O benefício, o terceiro benefício do cristão é que ele é adotado. E o texto vai nos falar sobre a adoção, sobre Deus ter nos feito filhos por meio de Cristo Jesus. Versículos 15 e 16, então, nós vamos ver que o cristão que é adotado, ele desfruta de uma intimidade com Deus. Versículos 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o apóstolo aqui está trazendo a memória daqueles irmãos que eles foram libertos, que o Espírito de Deus habita neles, e agora então ele vai falar que por causa disso, por causa dessa ação da salvação em Cristo e da habitação do Espírito Santo, agora eles são feitos filhos de Deus. E eles então precisam parar de se comportar como se ainda fossem escravos, escravos do pecado, como se ainda fossem submetidos obrigatoriamente a viver um antigo padrão de vida. Eles foram libertos da lei e chamados à obediência pela lei. Então eles precisavam deixar a forma de viver. Aquilo que eles viviam, o que Cristo proporcionou, eles agora não deveriam mais viver por causa dessa liberdade que foi causada por meio da obra de Cristo Jesus. Então essa palavra adoção nos permite esse privilégio de sermos chamados de filhos e de chamarmos Deus de Pai. Mas o que é adoção? Dentro da linguagem técnica do nosso dicionário, vai falar que a adoção é um acolhimento voluntário de uma pessoa como integrante de uma família, de uma casa, aceitação, ação de admitir o que antes não era permitido. Então, a adoção é exatamente isso. Trazer alguém de um conceito, de um modo de viver, de um estilo de vida, de um padrão de vida, de alguém que vivia numa situação e colocá-lo exatamente em outra. E aí você pode correlacionar com o termo adoção, e nós vamos ver um pouquinho acerca disso daqui a pouco. Então, nós temos que entender que alguém que não merecia agora é chamado, e Deus então lhe concede esse merecimento. Exatamente alguém como quando nós olhamos da perspectiva judaica, nós vamos ver que quando acontece a adoção, por exemplo, é alguém que não era nada. Por exemplo, na questão de Moisés, quando foi adotado e trazido para
para dentro da casa de Faraó. Moisés estava num cesto, lançado ao rio, ninguém era por ele. Então, voluntariamente, alguém o pega e o traz, e o faz parte da família. Quando nós entendemos e trazemos isto, então nós vamos ver que, diretamente no texto, que Deus exatamente nos fez e nos tirou. Nós éramos perdidos, nós vivíamos num contexto inóspito, de rejeição, de bastardos. Nós vamos olhando essas palavras ao decorrer das Escrituras, e nós vamos vê-las, de abandonados, de sujeitos a toda e qualquer situação impura, para nos trazer a uma comunhão íntima com esse Deus. Deus se coloca e se permite ser chamado de Pai por causa do que acontece com Cristo Jesus, e agora nós, por causa disso, o chamamos, Deus nos chama de filhos, e nós então também o chamamos de Pai. E então o apóstolo vai falar isso quando ele escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 17 e 18, quando diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-o-Poderoso. Então, a adoção, Deus, dentro de uma multidão, escolhe alguns e os chama para si, lhes permite desfrutar dos privilégios e bênçãos, os faz família de Deus. A nós, outrora perdidos, caídos, agora reerguidos. Outrora pobres e miseráveis, agora numa união feliz com Deus. De bastardos, de filhos da ira, agora chamados filhos de Deus. É exatamente isso que acontece quando Deus nos chama e nos faz família de Deus. Quando o Espírito de Deus age em nossos corações e nós passamos a compreender o que Cristo fez, a justificação, o fato de termos sido feitos justos diante de Deus por causa de Cristo Jesus. Não foi um ato por acidente. A adoção não é um ato por acidente. A adoção foi feita na eternidade. Deus preparou esse momento. Desde a eternidade, Deus nos conhece. Desde a eternidade, Deus nos conheceu e nos chamou por meio do seu Filho Jesus Cristo. E então há uma ação de Deus que é unicamente para a glória de Deus, mas do qual nós somos beneficiados. Nós vimos isso, né? Nessas questões de que agora nós podemos, e muitos acham que têm esse livre acesso, que podem abusar disso. A ação foi de Deus para a glória de Deus, que nos permite sermos beneficiados. Então agora nós somos trazidos a essa família por meio da palavra, da ação do Espírito Santo de Deus, por meio do que nós chamamos de novo nascimento ou regeneração. E então o apóstolo vai falar sobre isso. Olha, houve uma ação em favor de vocês. Não é mérito de vocês. E vocês não deveriam desprezar isso, porque desde a eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai os relaciona, os escolheram dentre muitos. E para que isso fosse possível, Ele envia o seu Filho. E não bastasse isso. O Filho vem, cumpre, satisfaz a vontade do Pai, porque nós vamos ver em Isaías que o Pai teve prazer na morte do Filho glorificar ao Pai por meio da sua obra expiatória, e agora, por causa disso, dessa obediência de Cristo, dessa sujeição de Cristo ao Pai, nós fomos beneficiados. Nós fomos alcançados. Então, não ignorem esse fato. Tirem de vocês mesmos essa autossuficiência. Não desprezem isso. Leve em consideração
E a adoção, meus amados irmãos, ela é colocada, ela é evidenciada a partir de nós numa ação que nós temos para com esse Deus que agiu em nosso favor. Tem muitas pessoas que têm uma concepção, eu sou da família de Deus, mas eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho certeza da minha salvação, mas eu ainda não evidenciei uma alteração comportamental. Eu sei que Deus vai fazer isso. O que Deus tinha que fazer, Ele fez, enviou o Filho. O Filho morreu e nós fomos alcançados. A adoção, nós temos que tirá-la dentro de um parâmetro de um processo de adoção. Quando você vai adotar alguém, você se move em favor, cria todos os meios, rompe todas as barreiras para proporcionar aquele momento, para trazer aquele perdido, aquele sem esperança, aquele que não tem um lar, traz ele para o lar. Mas tem uma coisa que você não pode fazer: mudar o seu interior. E o que é que um pai espera de um filho que acabou de adotar? Que ele voluntariamente se submeta, se sujeite, se volte em obediência e seja grato, e evidencie isso por meio de atitudes de vida, de posicionamentos, de pensamentos. Se volte para o Pai, em obediência ao Pai, em gratidão ao Pai. Daí nós podemos distinguir, de fato, quem de fato foi alcançado, quem de fato ainda não foi alcançado, por aquilo que é evidenciado. Porque se nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez em nosso favor, pela obra de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, o que é que nós temos que fazer agora? Voluntariamente nos dispor os nossos corações, a nossa vida, em obediência, em devoção e em submissão a esse Deus, e olhar para Ele como um Pai amoroso que nos ama e que proveu todos os recursos para nós. Olha o que estava acontecendo. Alguns ignoravam isso porque eram autossuficientes, outros ignoravam porque achavam que era uma mera obrigação e que talvez eles nem quisessem, mas eles estavam ali. Então, vou continuar do jeito que eu sou, Deus me alcançou em Cristo Jesus, mas eu continuo com a minha vida. Isso não tem relevância para mim, afinal, foi de graça. E é de uma forma tão impura que quando você vai ler o capítulo 1, você vai ver o que é de impureza que acontecia nos relatos do apóstolo Paulo. Então, meus amados irmãos, a adoção, ela tem uma correlação extremamente importante, porque ela muda o nosso relacionamento com Deus. A evidência de um adotado por Deus, por meio de Cristo Jesus, de alguém que é habitado pelo Espírito Santo, a sua relação com Deus, ela é mudada. Agora nós o chamamos de Pai. Nós vivemos para fazer a vontade do Pai. Porque um Pai amoroso me achou e me chamou. Até então eu era perdido. Agora eu fui achado. Eu não tinha esperança. Vivia sem esperança. Agora alguém me trouxe, me colocou numa casa, num lar eternal. Me deu boas dádivas, dom perfeito. E agora eu sou as primícias da criação de Deus. Veja bem, comportamento de um filho que olha para o Pai, é submisso ao Pai e vive para fazer a vontade do Pai. Depois, a adoção também, ela altera o nosso relacionamento, o nosso comportamento em relação ao mundo. E é isso que se espera de alguém que é adotado. Mudanças de atitude, de comportamento. O nosso relacionamento com o mundo já não é mais de paz, mas de guerra, de conflito. Agora, como somos amigos de Deus, agora como fomos feitos filhos de Deus, agora nós somos automaticamente inimigos do mundo. O mundo nos odeia. Nós não nos conformamos com ele.
o mundo é perverso, é mau, e nós vivemos para o bem. O mundo ofende a Deus. O mundo jaz no maligno. Nós vivemos por modo digno do Evangelho. Buscamos uma vida incontaminada. Buscamos viver uma vida pelo qual fomos chamados. Nós temos um ideal. Nós temos que olhar para Cristo, vivermos para o Cristo, almejarmos sermos iguais a Cristo na retidão, na santidade. Nós não vamos alcançar aqui, nós temos um ideal, nós temos um padrão. Não é o mundo que mais agora que dita o padrão de vida, de comportamento, as nossas atitudes. O mundo agora é nosso inimigo. O mundo nos odeia. Nós somos rejeitados pelo mundo. E talvez aí tenha estado a maior confusão da igreja, se parecer com o mundo, fazer com que ela seja agradável para o mundo e por isso ela mude as suas convicções, ela mude a sua forma de pensar, de agir, para trazer o mundo para dentro dela. Porque ela pensa que isto é a vontade, que isto é o certo a fazer, enquanto a Bíblia toda vai falar, se vocês viverem por modo digno do Evangelho, se vocês viverem por modo digno de Cristo Jesus, vocês podem até morrer pelas mãos do mundo. Aliás, por causa do mundo, vocês vão ser perseguidos, presos, aceitados e até mortos por causa disso. Todo cristão que vive a sua vida para viver dentro da igreja, mas também viver dentro do mundo e prender o seu coração ao mundo, está fora do padrão. Não tem evidência de quem foi adotado de fato. E se foi, precisa deixar. Porque nós não podemos viver dessa forma. Sermos amigos de Deus e amigos dos prazeres, amigos do mundo. Todo aquele que se faz amigos do mundo se constitui inimigos de Deus. Veja bem, a adoção então ela muda o nosso relacionamento com o mundo, muda o nosso relacionamento com Deus, mas também altera o nosso relacionamento em relação à família. Agora nós fazemos parte de uma família, que é a família de Deus. Então agora nós temos muitos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Longe dessa perspectiva de que eu possa ser cristão sem estar vinculado. E aqui nós estamos falando, posso falar da igreja invisível, da família de Deus de modo invisível, mas nesta vida e dentro do que nós vivemos, daquilo que nós podemos viver, da família de Deus, desta igreja visível. Nós precisamos, é necessário que façamos parte da família de Deus, dessa igreja visível. Agora, nós entendemos que essa igreja é uma provisão de Deus. É uma forma de Deus mostrar para o mundo que existe um povo separado. Era assim que acontecia desde o Antigo Testamento, quando Deus separa desde Abraão, e aí aquele povo virou numeroso. Ali era a igreja de Deus que ia caminhando, e eles iam sendo conhecidos por onde eles passavam, eles eram conhecidos exatamente por isso, por andarem juntos, por fazerem a mesma coisa, por viverem a mesma perspectiva, por estarem voltados à obediência a um só Deus. Então eu não posso fazer e viver do jeito que eu quero. Eu não estou sozinho. Eu preciso, de fato, viver em comunhão. E agora, como igreja, eu não penso mais só em mim, como eu pensava outrora. Agora eu tenho irmãos e irmãs em Cristo que eu vivo para isto. Aliás, agora, dentro da perspectiva de Deus e da família de Deus, eu preciso ter em mente que eu tenho que viver não apenas para viver e satisfazer os meus irmãos e irmãs, mas também demonstrar o mesmo sentimento até para com os meus inimigos. Eu preciso amar os meus inimigos. E João vai falar acerca disso. E quando João vai escrever, ele vai falar que se nós não evidenciamos as mesmas coisas que Cristo fez por nós, nós somos assassinos, que ainda estamos na morte, que não temos a vida eterna. Agora, a minha vida não é mais para mim.
é para viver a vontade de Deus, para a glória de Deus, e agora eu vivo para o meu próximo. Uma outra questão, o próprio pastor falou pela manhã, se eu tenho que pensar no meu próximo, assim como eu penso em mim mesmo. Não é menos ou mais, mas exatamente dentro daquilo que eu penso e vivo. É essa demonstração de amor que eu tenho que evidenciar para com o meu próximo. Ainda não é qualquer amor. É o mesmo sentimento que eu tenho por mim, as mesmas coisas que eu vivo para mim, as mesmas coisas que eu almejo para mim, então eu tenho que fazê-lo em prol do meu próximo. Aliás, até em prol do meu inimigo. Eu tenho que orar por ele. Veja bem, agora nós temos dentro dessa intimidade com Deus uma série de mudanças. Mas como isso é possível se às vezes o egoísmo, o antropocentrismo ainda é latente dentro das igrejas? Como é possível se nós pensamos mais em nós do que na família de Deus? Aliás, alguns até se aproveitam da família de Deus em benefício próprio. É o prazer da vida deles, tirar proveito da própria família. Como é que eu posso agora viver dentro desse novo lar, desta convicção de que alguém me amou de tal maneira e eu fui adotado, colocado nesta família, se de fato eu não evidencio isto? Porque o meu relacionamento com o mundo e igreja não faz nenhuma diferença. O meu relacionamento com Deus e o mundo é alternado de acordo com o momento da minha vida, com a hora do meu dia e onde eu estou. Como é que eu posso ter essa convicção de ter sido adotado por Deus, de fazer parte dessa família de Deus e estar nessa intimidade com Deus, se o meu comportamento em relação a Deus não mudou em nada? Ou eu o desprezo, o negligencio, ou eu abuso dessa relação e deixo de evidenciar quem ele é e quem eu sou, ou eu acho que eu não preciso dele totalmente, que ele foi essencial, mas que agora eu posso também contribuir para alcançar o benefício da salvação e chegar perto desse Deus. A adoção, ela exige intimidade com Deus. Mas nós podemos ver ainda, no versículo de número 17, um outro benefício da adoção. Nos diz assim o versículo: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Além da intimidade, do benefício da intimidade, de termos que evidenciar essa intimidade, essa adoção, por meio dessa intimidade, nos dá uma garantia de que nós temos uma herança que nos foi dada por Deus. Quando nós pensamos em herança, em herdeiro, nós pensamos ser herdeiro, nos remete então a algo que nos é preparado para um determinado tempo. Todo mundo que é herdeiro, é filho, quando vai falar em herança, ele já pensa num futuro. Quando chegar o momento, eu vou herdar tudo ou parte daquilo que vai ser me confiado, daquilo que alguém trabalhou, que alguém preparou para este determinado momento. Então, nós olhamos para o texto e então fazemos essa simulação, fazemos esse link, fazemos essa homologação dessa situação. Então, Deus nos preparou um depósito. Nós vamos falar de depósito, de garantia futura. E é uma garantia, dentro do texto que nós falamos, nós estamos vendo, uma garantia tanto para o corpo quanto para a alma. Nós somos herdeiros disso. Nós somos herdeiros em Cristo Jesus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Deus nos fez herdeiros e essa herança nos é garantida. E é uma herança futura, porque ela de fato é plena quando nós estivermos com Deus, reinarmos com Deus, mas também é algo que nós já vivenciamos e já vivemos, ainda que vislumbrando a perfeição, vislumbrando a sua totalidade. Os crentes já colhem os frutos e os benefícios
da salvação em Cristo Jesus. Os crentes já colhem os benefícios da ação de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós já começamos a viver esse processo, desfrutar desses benefícios, ainda que aguardando plenamente o dia em que estaremos num estado, num local perfeito, num novo céu, na nova terra, diante do próprio Cristo, vivendo com o próprio Cristo. A fonte dessa herança é Deus. Nós somos herdeiros de Deus. O beneficiário é Cristo. E então, por meio de Cristo, nós somos cordeiros. Tem um adesivo que geralmente há em muitos carros lá pela Rondônia fora, né? E eu não sou dono, mas sou filho do dono, né? E às vezes a pessoa nem cristã é. E ainda que fosse cristã, é tendencioso isso. Porque ela pode ter convicção, mas quem lê talvez não tenha a mesma convicção e a mesma percepção. Só é feito filho de Deus quem de fato foi alcançado por Cristo e vinculado a Cristo desfrutam dessas bênçãos, dessas heranças que foram adquiridas pelo próprio Cristo Jesus. Tanto no corpo quanto na alma. É uma herança que vai de eternidade a eternidade, que jamais se esgota e nem diminui. Ela é plena. Olha só o benefício que nos é assegurado quando nós temos esta convicção e vivemos nessa submissão, nesse temor, nessa devoção a Deus. Olhando para Cristo como o autor da nossa salvação, como o nosso Salvador. Tendo a convicção de que o Espírito de Deus habita em nós e que nós não somos conduzidos por nós mesmos, pelas nossas vontades, mas somos conduzidos agora por Cristo, pelo Espírito de Cristo. Já pensou na importância desta herança e de que ela foi dada dentre todo um povo, entre todo ser humano? Foi dada a mim e foi dada a você. Nós fomos escolhidos de antemão. Não é para quem quer. Não é qualquer um que pode, de fato, viver esta afirmação. Que pode viver as bênçãos desta herança. E por que desprezo? Por que, às vezes, a não consideração dentro daquilo que é a vontade de Deus? Por que não a alegria de viver a caminhada cristã, sabendo do que nos espera e daquilo que nós já vivemos nessa vida? Dos benefícios, dos frutos que nós colhemos, pela ação de Deus na história, no cumprimento da história em nosso favor. Por que desprezar? Às vezes é loucura. Quem é que despreza uma herança? Quem é que recebe uma herança e simplesmente a despreza, a joga fora e não é considerado louco? A gente olha e vê pessoas desprezando milhões e milhões que recebem e de repente estão sem nada e a gente pensa, é loucura, é um descabeceado, é alguém que não valoriza. Já pensou trazendo isso para as nossas vidas em relação à herança que nós recebemos de Deus por meio de Cristo Jesus, daquilo que nós já vivemos e daquilo que ainda nos espera na eternidade, e nós simplesmente como igreja às vezes desprezamos, ignoramos, não fazemos conta porque preferimos viver aquilo que nós acreditamos. E aquilo que nós acreditamos desagrada aquele que nos adotou, aquele que enviou o seu próprio filho, que abriu mão, que teve prazer em ver o próprio filho morto para que nós fôssemos beneficiados. Meus amados irmãos, não desprezemos, nos apeguemos, valorizemos. Quando nós fizermos isto, de fato e de verdade, quando nós abraçarmos isto fazer parte da nossa vida, então nós não viveremos para nós mesmos como se fôssemos autossuficientes,
e nem desprezaremos como se fosse algo sem valor. Mas nós vamos nos apegar. Quem pode? Como é que eu posso ter característica? Quais são as características de um herdeiro? Como é que eu posso ter a certeza de que eu sou filho e sou herdeiro? É uma pergunta que nós precisamos fazer, porque é importante que nós a compreendamos. As características dos herdeiros, elas são fáceis, são aqueles que são amigos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque enquanto o homem for inimigo de Deus e inimigo da cruz de Cristo, ele de fato não herdou ainda. Talvez nem herde se Cristo não o alcançar. Não há nenhuma possibilidade de partilharmos, de vivermos essa certeza, se nós não passarmos pela cruz de Cristo. Se nós não nos voltarmos em obediência a Deus e a sua palavra. A característica de alguém que está nesta herança, já desfrutando e vislumbrando a sua totalidade, é que ele, de fato, vive não por aquilo que ele pode fazer. E aí, veja bem, que nós vamos voltar lá. Eu posso garantir, pensava, por aquilo que eu posso fazer. Lembra do fariseu e do publicano? Um olhava e dizia, eu vou ser aceito, eu sou aceito porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou aquilo. Lá ainda diz, eu não sou como este. Atos externos apenas não nos dão e não nos dá nenhuma certeza de que nós partilhamos dessa herança, que estamos vinculados a essa herança por meio de Cristo Jesus. O formalismo ou a adição, de fato, é rejeitada, é abominada nas Escrituras Sagradas, porque não leva a uma dependência total, não leva a uma suficiência do que Cristo fez naquela cruz. E aí nós pensamos, mas não existe isso dentro da igreja? Existe. Existe. Quando nós temos em mente que aquilo que nós somos ou podemos fazer precisa ser nosso, porque nós merecemos, e eu já vi isso dentro da igreja, eu não posso, eu tenho que ser eleito diácono, porque eu já sou diácono há 30 anos. Eu não mereço não ser eleito. Atos exteriores, atos externos. Aquela pessoa está presa a esses atos externos, essas convicções externas, para que, de fato, ele tenha uma vida aceitável diante de Deus. E muitas vezes o coração está distante de Deus. Como é que eu posso ser filho e herdeiro? O filho e herdeiro, aquele que foi alcançado, foi justificado, aquele que foi isento da culpa, ele olha para o Cristo que morreu por ele e agora, se preciso for, ele morre por causa de Cristo Jesus e da obra de Cristo Jesus. Ele não nega Cristo. O Senhor Jesus vai falar diversas vezes, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então agora, pelo Cristo que morreu naquela cruz, e eu como beneficiário herdeiro, fui alcançado e vivo as bênçãos dessa aliança, dessa família de Deus, desse relacionamento com Deus, desse viver em adoção dentro da família de Deus. Agora, se preciso for, por causa de Cristo Jesus, eu dou a minha vida, mas eu não nego o que foi feito por mim. Eu não abro mão. Muitos morreram na história por causa disso. Os apóstolos, basicamente muitos ou quase todos morreram por causa disso, por causa daquilo que do evangelho que alcançou, por causa do Cristo que veio a eles e pregou para eles, e eles então agora seguiram o Cristo e agora vivem para Cristo e morrem por causa de Cristo Jesus. Os pais da igreja. A igreja no Novo Testamento, talvez isto seja um referencial daquilo que nós temos perdido ao longo dessa história.
Sim. Porque nós vivemos uma geração que não estamos dispostos a morrer por causa de Cristo Jesus. Nós atualizamos. E esquecemos de olhar para o Daniel, para antes de Cristo, para o Daniel, para os amigos de Daniel, que poderiam usar este argumento e falar: é por causa da minha vida, é por causa do que eu faço, eu acredito que eu tenho uma relevância, que eu tenho uma importância, que eu posso testemunhar de Cristo, então o que me custa ceder um pouquinho? O que me custa ceder a essa pressão que pode me tirar desse cenário, que pode até fazer com que eu morra? O importante é que eu viva e que eu tenha ainda um tempo para fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são herdeiros, que são chamados filhos de Deus, eles morrem se preciso for, mas não negam. Não negam o Pai. Não negam o Senhor da igreja, aquele que deu a vida. Nós precisamos evidenciar isso. Se nós estamos em Cristo e se o benefício da adoção nos alcançou, então agora que morramos por causa de Cristo Jesus. Enquanto eu não estiver disposto a padecer por causa de Cristo Jesus, a igreja que sou eu anda em declínio, em descrédito, manchada, se perdendo, sendo confundida com o mundo, aliás, causando até escândalo diante do mundo, porque até o mundo tem se escandalizado com o que a igreja de Cristo tem feito, do que ela tem vivido. Uma casa, dois tipos de filho. Que tipo de filho nós temos sido? Porque a igreja em Roma era a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja aqui em Maceió é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá em Ouro Preto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A questão é, que tipo de filhos nós temos sido dentro dessa igreja? Oro a Deus para que não sejamos nenhum desses dois tipos. Nem aqueles que se apegam externamente e acham que são os melhores, nem daqueles que desprezam e ignoram o que Deus fez. E daqueles que se apegam, nós temos uma tendência maior do que os outros. Porque o que tanto nos dá certeza de que estamos vivendo dentro do padrão das Escrituras, às vezes, é o que tem nos afastado. É a nossa teologia. Porque nós já ouvimos, eu já ouvi principalmente, eu sou eleito de Deus. Se eu sou um eleito de Deus, pensa lá, pensando igualzinho lá, os que vieram dos gentios estavam na igreja. Se eu sou um eleito de Deus, se ninguém pode me tirar das mãos de Deus, então eu não preciso. Se eu sou eleito, eu sou eleito. Mais cedo ou mais tarde, quando eu tiver que morrer, eu não vou para o inferno. Veja bem, exatamente como pensava. O que eu faço não depende, não tem implicação e não altera nada o curso daquilo que Deus fez em meu favor. Então, deixa eu viver o que eu tenho que viver e lá no final, mais tarde, vamos ver o que acontece. Usa a própria eleição, que é uma das nossas principais doutrinas, para, de fato, se comportarem como aqueles que estão fora. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus, de fato, nos leve a uma vida de obediência, de submissão, de sujeição àquele que agiu, àquele que preparou a história para mim e para você. Aquele que se desprendeu, que humilhou o seu próprio filho quando o fez vir, tomar a forma humana, padecer o que padeceu, morrer e ressuscitar. Voluntariamente para satisfazer ao Pai, para que nós fôssemos alcançados. Este é um bem precioso, que nós precisamos nos agarrar, e se preciso for, morrer por causa disto. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus,
Que sejamos instruídos, ó Deus, direcionados a uma obediência, a um viver digno do Senhor. Que sejamos uma autêntica igreja, uma igreja que vive em submissão, em obediência a Deus, a sua palavra, ao que Deus preparou de antemão para que fôssemos chamados de filhos, para que pudéssemos ter esperança, para que pudéssemos ter um lar. Deus, que estejamos dispostos a viver, não apenas externamente, mas, ó Deus, que a partir das nossas mentes, dos nossos corações, ó Deus, sejam evidenciados atos sinceros, vida sincera. Sejam evidenciados um viver digno, diferenciado, que nos coloque em oposição ao mundo, mas que nos coloca num relacionamento íntimo, que nos faz herdeiros. Que evidenciemos, ó Deus, isso nas nossas vidas, por meio do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com o mundo, do nosso relacionamento com a família de Deus. Que neste mundo, ó Deus, que caminha na podridão e apodrecendo dia após dia, que sejamos luz, sejamos sal, sejamos esperança, que sejamos portadores do Evangelho da esperança. Que por meio do nosso viver, as pessoas sejam atraídas a Cristo Jesus. Porque foi isto que marcou a igreja no primeiro século. Foi isso, ó Deus, que marcou os apóstolos. E não o que esta igreja, já nos seus primórdios, evidenciava. 2 estilos de vidas, 2 estilos de doutrinas. Não o que a igreja dos dias atuais tem evidenciado. Milhares de posicionamentos doutrinários que têm levado muitos para mais distantes ainda de Deus. Que por meio do viver, da doutrina, da Bíblia, ó Deus, sejamos, ó Deus, levados a aproximar as pessoas para Cristo Jesus. Porque o mesmo Deus que agiu em nosso favor, a mesma obra do Filho que nos alcançou e do Espírito Santo que opera em nós, ainda há de operar, ainda há de alcançar, de salvar, de tornar muitos que estão perdidos, adotados, para serem chamados de filhos de Deus, para pertencerem à família de Deus. Nós oramos em nome do Senhor desta igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.